Quantos te compartilham a vida. Nada sucede à revelia da providência divina. Não abandones o instrumento de trabalho que os mensageiros do Senhor te colocaram nas mãos. Capacita-te, que se nos acharmos todos nós, os espíritos encarnados e desencarnados, em ligação com o trabalho evolutivo da Terra, numa época extremamente conturbada, renovações e ajustes de variada espécie, é que estamos chamados para servir ao bem dentro dela. Se nós outros, os que aspiramos ao título de servidores, estivermos atentos na execução do dever que nos cabe, estejamos convencidos de que o Senhor sustentará a felicidade geral sem problemas. A árvore vigorosa não cresceu de improviso. A cidade em que renascestes não se levantou de repente. Tudo se desenvolve minuto a minuto. A vida impõe-te agora as consequências do antes. Somos hoje, no espaço e no tempo, a projeção do que já fomos. Cumpramos agora os nossos iluminados deveres à face da lei. Convertamos nossa experiência pessoal em serviço a todos, transformando as horas que Deus nos empresta em bênçãos de utilidade, beleza, graça e harmonia. E o futuro constitui-se-á para a nossa alma em abençoado e celeste caminho de ascensão. Do livro Caminho Iluminado, de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa casa de oração. É com alegria que a gente inicia mais uma atividade, mais uma doutrinária, e com a presença de vocês, com essa energia benfazeja, sem dúvida nenhuma, fica tudo muito melhor. Hoje nós temos o nosso companheiro Diego Neves, que nós convidamos para sentar à mesa, que irá nos falar hoje sobre o obsidiado Gerasene Selim. Esse tema está no livro Primícias do Reino, que é o nosso livro fonte para os trabalhos da nossa casa nesse mês. E hoje nós teremos a nossa última doutrinária do ano de 2024. Então seja muito bem-vindo, Diego, que o Mestre Jesus lhe abençoe. E convido vocês para se unirem a nós numa prece, para passarmos para a palavra depois para Diego. Que possamos juntos e irmanados no mesmo sentimento de gratidão, nos deixarmos envolver nas energias benéficas trazidas pelos nossos amigos e benfeitores espirituais que dirigem essa casa, que irão conduzir o trabalho da noite de hoje. Agradecidos que somos por mais essa oportunidade de aprendizado. Agradecidos que somos por todo ano que chega ao final, por todas as oportunidades que nos foram dadas, por todo o trabalho de intercessão, de proteção, da espiritualidade amiga e do nosso amigo e mestre Jesus, que cuida de todos nós. Especialmente pedimos que envolva o nosso companheiro Diego nas luzes das energias, para que ele encontre a sintonia, o equilíbrio, esse seu trabalho que ele irá realizar hoje. Que o seu anjo guardião, o seu amigo espiritual, possa dar a ele a tranquilidade na realização dessa sua tarefa.
e que as tuas bênçãos, Mestre querido, sejam derramadas sobre todos nós, sobre essa comunidade e sobre todos aqueles que nesse momento estão sendo visitados e chamados a vivenciar as suas provas e expiações. Que o teu amor e que a tua paz encontre guarida verdadeira nas nossas mentes e nos nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Nós vamos pedir ao nosso companheiro Tinho que diminua o volume da música. Nós vamos passar a palavra para a direita nesse momento. Você pronto, apresentar. Certo. E lhe desejamos um bom trabalho, viu, meu querido? Obrigado. Deixa eu ligar para você. Tá. Fique à vontade. Obrigado, senhor. Boa noite a todos e todas. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva. Quero registrar aqui a minha alegria de estar com vocês pela primeira vez. Peço a Deus que eu não fique só nessa vez, a gente não fique só na lembrança de 2024, que a gente possa estar juntos em outras oportunidades também. Mas agradecer porque estamos encerrando mais um ciclo de atividades doutrinárias no ano de 2024 e encerrando à luz do Evangelho de Jesus e sob a pintura das paisagens e das histórias contadas por Amélia Rodrigues nessa obra, que é uma obra não tão nova, mas uma obra repleta de ensinamentos a respeito do Evangelho. Quem tem dificuldade em conhecer a vida de Jesus, entender de que forma os fatos que nós conhecemos através do Novo Testamento, tá bom aqui? Do Novo Testamento traz, vamos encontrar alguns autores na literatura espírita que vão nos auxiliar nesse entendimento e até mesmo nos ajudar a aprofundar as nossas reflexões. Um muito conhecido de todos nós é Humberto de Campos, ou Irmão X, que vai trazer na obra Boa Nova alguns desses registros também, dessa vez trazendo os registros que se encontram no mundo espiritual a respeito desses fatos da Bíblia, mas ninguém é capaz de pintar os cenários da Judéia, os cenários da Galileia como Amélia Rodrigues. É de tal maneira tão viva a sua narração sobre os fatos da vida de Jesus, que por vezes nós nos vemos projetados naquele local. Nós sentimos toda a percepção energética, de sentimento que envolve cada passagem, e é interessante que são duas passagens que nós trataremos na noite de hoje, que vão trazer essa impressão. Eu não sou louco, viu? Mas eu devo ter sido em outras encarnações, porque o obsidiado gerazeno me persegue em estudos. Volta e meia eu estou falando desse cara, né? Por que será? Né? O obsidiado de Gerasa. Né? Mas ambos trazem consigo aquilo que sempre chamou a atenção de todos nós a respeito da passagem de Jesus. Nós, talvez espíritas, não tanto mais, mas com certeza todos aqueles que buscam a Jesus na esperança de ter atendidas as suas necessidades e de ter atendidas as suas dores, acolhidas as suas dores e tratadas, sempre se impressionam com os fenômenos ditos milagrosos da passagem do Cristo. As curas sempre vão chamar a atenção de todos nós. De alguma maneira ou de outra, uma outra situação do Evangelho vai nos impactar nesse sentido. E nessas duas passagens nós vamos encontrar Jesus curando. Uma cura de natureza espiritual, que é a cura do obsidiado de Gerazeno, o obsidiado de Gadara ou de Gerasa, e a segunda, a cura do corpo, junto ao leproso de Cafarnaum. Vocês devem conhecer, porque eu estou vendo que só tem pessoas estudiosas aqui do Evangelho de Jesus. Então, eu só vou citar o capítulo e vocês vão ter que me recitar, tá certo? Como é que se dá a passagem? Ou não? Nós somos poucos, vocês não vão ter por onde correr. Hoje nossa conversa vai ser bem direta, viu? Mas vamos começar, não é pelo obsidiado de Gerasa. Conta o Evangelho que Jesus se dirigia a um local denominado Decápolis, que na verdade nada mais era do que a reunião de 10 povos, 10 tribos, digamos assim, reunidas em um local que não era hebreu, era um local onde gregos, na verdade, e helenos se reuniam.
e viviam nesse local, bem afastado, e não tinham uma boa impressão do povo da Galileia. Não tinham. Para eles era sinônimo de problema, era sinônimo de má sorte lidar com estas pessoas, e Jesus decide que vai até aquela região pregar a boa nova. Como nada na vida de Jesus, pelo menos retratado no Evangelho, se mostra pouco desafiador, é natural que a gente imaginasse que ele fosse encontrar pessoas que não estivessem dispostas a ouvir os seus ensinamentos, a ouvir o que ele tinha a dizer. Gerasa, portanto, vai ser esse local. Só que nós sabemos que Jesus não faz nada, de maneira alguma, sem um objetivo. Certamente a percepção espiritual do Cristo já apontava o quadro de sofrimento vivido por esse obsidiado de Gerasa, ou endemoniado de Gerasa, como era conhecido entre aquelas pessoas. Falamos de obsessão agora, que somos espíritas e compreendemos a influência da vida espiritual sobre a vida corporal. Mas naquele tempo, aquele homem que apresentava traços muitas vezes de selvageria, a ponto de se afastar da sua família, viver entre as catacumbas, entre as cavernas daquele local, que era um local pedregoso, ora nas furnas mesmo, ora em criptas de pessoas já falecidas, era alguém que a própria sociedade já não tinha mais interesse em assistir. Assim como nos dias atuais, quem perece muitas vezes da saúde mental acaba sendo esquecido pelos próprios familiares. E a gente até compreende de determinada forma, nos dias atuais, que quando nos deparamos com essas circunstâncias, nos deparamos também com famílias adoecidas por força daquela questão. A prova maior que nós temos na casa espírita é que normalmente quem chega em busca de socorro não é o doente, mas é algum familiar que, tomando conhecimento da possibilidade de atendimento na casa espírita, vai em busca de socorro. O necessitado vem depois, mas será que o familiar não está tão necessitado quanto? Esse processo de adoecimento, de sofrimento, não é de agora. Ele é vivido há muito mais tempo do que nós temos ideia. Jesus sabia disso. Jesus lidou com a questão da obsessão em diversas situações e passagens do Evangelho, mas até aquele momento, em nenhuma delas ele se deparou com uma comunidade vibrando contra o seu propósito. E daí a gente já pode tirar aprendizados a respeito disto, porque nem sempre encontraremos ouvidos abertos a ouvir a boa nova. Conhecem aquela pessoa que você passa a vida convidando para vir para o centro e ela diz assim: não, um dia eu vou. Esse dia nunca chega. Você pode propor uma mensagem de conforto, não é uma reflexão trazida no livro de mensagens, para ela não faz sentido. As suas pretensões, as suas preocupações, as suas movimentações íntimas não estão voltadas para isso. E está tudo bem, porque um dia há de se movimentar nesse sentido. Aqueles homens, portanto, de Gerasa, eram comerciantes. Eram pessoas que dependiam da compra e venda de animais, do que cultivavam para sobreviverem, e normalmente só se deparavam com o convívio com outras pessoas se fosse com esse objetivo. Jamais considerar receber um homem que a ele é atribuída a condição de profeta, ou de filho de Deus, ou de enviado dos céus, para trazer algum tipo de conforto, porque para eles não havia essa relevância. Não era importante, até porque a sua movimentação religiosa era uma movimentação religiosa de manifestações exteriores, não tão diferentes dos hebreus, mas aqueles não conheciam a unicidade de Deus, nem tinham a ideia da divindade e dos seus propósitos nas suas vidas como os hebreus. Então, olha que cenário Jesus vai se deparar. Talvez a gente desse meia volta, deixasse para outro dia, esperasse uma outra ocasião para fazer aquele trabalho. Mas nós estamos falando, não é, do Filho do Homem, como assim Amélia Rodrigues traz na obra. É aquele que veio com um propósito, e sobre este propósito, nada nem ninguém seria capaz de demovê-lo do seu objetivo. Fica aí também uma outra lembrança para a gente começar 2025 focados nos nossos propósitos, tal qual Jesus. Se nós temos o desejo sincero de transformação moral, de movimentação para o melhor, nada nem ninguém pode ser capaz de nos remover dessa condição, deste objetivo.
mas é preciso que ele esteja vivo, que ele esteja sendo, de preferência, vivido por nós. E isso Jesus exemplificou o tempo todo. E ao chegar então em Gerasa, ele se depara com este homem, não é, coberto de sangue, em meio às pedras, passando por pessoas que não queriam a aproximação dele por perto, e este homem lhe pede socorro, ao que Jesus o atende. E naquele momento a gente vai ter a passagem muito conhecida de todos nós espíritas, quando Jesus pergunta: quem fala? Quem és tu que fala através deste homem, deste coitado? E é o que eles respondem: legião. Conhece essa passagem? Ninguém quer uma legião para si de obsessores, né? Imagine aquele homem que sofreu, saiu do seu seio familiar, não se reconhecia e nos poucos minutos que tinha de lucidez se via exposto ao ridículo muitas vezes por força daquela influência que ele não conseguia se desvencilhar. Mas é Jesus quem lhe socorre. E essa passagem também é muito conhecida de todos nós, no momento da desobsessão propriamente dita, em que Jesus ordena, né, que aquela legião se afaste daquele homem. O processo vibratório é tão chocante que os animais que estavam sendo orientados ali, os porcos que estavam sendo orientados por seus pastores, se assustam com aquele choque vibratório e se atiram ao mar da Galileia. E a gente já imagina que quem pastoreia não quer perder nem as suas ovelhas, nem parte do seu rebanho. Mas nós estamos falando de homens que se preocupavam com a posse, com o ter. E tinham, na verdade, na expectativa que aqueles animais lhe trouxessem o retorno material que eles estavam buscando. Ninguém se preocupou com a cura não teve relevância para ninguém. A preocupação era quantas cabeças de porcos foram perdidas naquele processo, causada por aquele homem que ninguém queria lá e que estava se propondo a fazer algo em benefício de alguém que também não tinha relevância nenhuma mais para aquela comunidade. Jesus, então, cura aquele homem, orienta-o a buscar, né, as autoridades e informar o que tinha lhe acontecido e noticiar entre aquelas pessoas que o que ele recebeu de benefício ou de bênção nada mais foi do que o que o Pai concedia aos seus filhos e que poderia conceder muito mais. Aí eu devolvo agora para vocês a responsabilidade desse trabalho. Eles ouviram? Ou ficaram como vocês agora, estáticos? Eu tenho um problema, viu? Eu sou muito fisionomista. Normalmente as pessoas que não contribuem comigo no estudo doutrinário voltam comigo na próxima encarnação mudos. Então eu estou dando a deixa para vocês aproveitarem a oportunidade de não retornar no mundo sem o sistema fonador funcionando. Esses homens ouviram Cristo? Deram atenção ao que aconteceu? Apenas o homem que foi curado. O alvo de Jesus, que em um outro momento retorna àquela região, mas que naquele momento o propósito era promover a cura daquele homem para exaltar talvez aqueles olhos muito centrados nas coisas materiais, o que de fato era importante. Essa capacidade atribuída a ele, mas concedida por Deus para auxiliar os seus filhos em sofrimento. Passou despercebido. Jesus retorna ao barco com os apóstolos e segue a vida. Ao chegar em Cafarnaum, então, ele vai se deparar com outro quadro de sofrimento, só que agora um sofrimento da carne. Tinha um homem portador da lepra que já se encontrava, inclusive, com o nome registrado no rol dos supostos falecidos socialmente. Conhecem isso? Alguém que é dado como morto? Só que todo mundo sabe onde está. Naquele tempo, as pessoas que sofriam de lepra eram afastadas do convívio social com receio do contágio. Tão afastadas que elas eram afastadas para fora dos muros das cidades. E como se tudo já havia um certo controle, né, de população naquele tempo, se controlava também em um livro apropriado o nome daquelas pessoas que, portadoras da doença, estavam agora fora dos domínios da cidade. Eram mortos-vivos. Para a sociedade, não guardavam relevância mais nenhuma. Seus familiares muito menos podiam encontro deles. Como é que a gente encontra nos registros do Evangelho a figura das pessoas portadoras de lepra? Quem leu a Boa Nova conheceu a trajetória de Maria Madalena
e o seu final de vida física ao lidar com aquelas pessoas que, por força da doença, viviam afastadas das cidades. E eram estas pessoas que ela contava sobre as bem-aventuranças do Cristo, sobre os seus feitos, sobre como era a relação com estes homens que estavam próximos dele, com ela própria, a sua trajetória de transformação moral, e auxiliava um pouco as dores daquelas pessoas que sabiam que não tinham uma outra destinação que não fosse o falecimento. Porque imagine se perder membros do corpo, ver a sua pele degradar a cada momento e somente aguardar que esse processo de degradação da matéria se desse no nível em que a morte chegasse. Só que esse homem acreditava que Jesus era capaz de curá-lo da lepra. Até porque ele não era o primeiro a buscar Jesus. Já tínhamos uns outros 10 leprosos que haviam sido curados pelo Cristo. E ele vai em busca e diz: Senhor, eu acredito que o Senhor é capaz de me limpar desta doença. Por isso o título, Ser Limpo. Se o Senhor disser que quer, vai acontecer. Ao que Jesus diz: quero ser limpo. Fique limpo, não é? Esteja limpo, esteja curado. E este homem então recobra a sua saúde física num processo que até a própria Amélia vai trazer, que movimenta as suas entranhas e que ele não sabe entender o que lhe está acontecendo, o que se movimenta dentro dele, por que ele age daquela forma. Ele quer gritar, mas não consegue, ele quer chorar, mas não consegue, mas ao mesmo tempo ele vê todo o processo de reparação daquelas feridas antes abertas se fecharem e se converterem agora em traços do que fora a lepra em outro momento. Só que aí Jesus, diante deste homem, age completamente diferente. Ambos os curados que nós estamos tratando na noite de hoje reclamam a Jesus a seguinte pergunta: que queres que eu faça? Pode deixar. Eu gosto de dar susto às vezes, viu, Lira? Não se chateie, não. Que queres, Senhor, que eu faça? Porque o maior benefício eu já recebi. O que o Senhor espera agora que eu faça em retribuição a todo esse bem que eu acabo de receber? Jesus responde ao primeiro, vai às autoridades e diz o que lhe aconteceu. E diz das maravilhas que o Filho do Homem é capaz de realizar. Mas a este leproso que se cura, Jesus diz o oposto. Vai-te até o cenáculo, lá recolhe o imposto ordenado por Moisés. Imaginem, você era dado como morto, mas para voltar à vida social e legal, você tinha que pagar um tributo. E diga: olha, estou curado, estou pagando aqui minha contribuição, apague meu nome desse livro dos mortos-vivos e me traga de volta à sociedade, à vida em comunidade, como eu tinha antes da doença. E não diga nada a ninguém. Que Jesus é esse que realiza esses prodígios àquele tempo? E graças a Kardec a gente compreende hoje, não é, de que forma se deram essas curas, essas transformações, que diz a um que propague o bem que recebeu e ao outro que silencie e cumpra apenas a obrigação que a lei mosaica naquele tempo, a lei civil, não é, determinava que ele cumprisse. Será que é o mesmo Cristo que ora queria que os feitos por ele realizados fossem reconhecidos pela sociedade e de outra sorte que não dissesse nada? Olhe, como diria o meme da internet, houve um equívoco, eu não estava doente, mas já que me colocaram com esta condição no livro, tome aqui o imposto e me tire desse rol de adoecidos, de afastados da sociedade. É sobre esse movimento que eu gostaria de abordar com vocês hoje, para que a gente possa, quem sabe, começar um 2025 com reflexões mais aprofundadas sobre essa proposta. As duas faces do Cristo que nós conhecemos evidenciadas no Evangelho não são por acaso e nem poderiam, porque nós estamos falando de alguém que tinha um propósito muito superior a qualquer possibilidade de compreensão nossa ainda em 2024, caminhando para 2025. Ou nós já compreendemos tudo o que Jesus ensinou? Aí eu vou dizer a vocês, falem por vocês, porque eu ainda estou batendo cabeça
sobre muitas parábolas, porque não compreendo. Imagine compreender que este homem que cura e que promove maravilhas é capaz de pedir que se guarde o segredo ou que se expanda essa informação para outras pessoas. A pergunta de Jesus é singela, porque vai destacar... Eu fechei ou passou? Vai destacar duas circunstâncias relacionadas ao meio em que estas pessoas estavam convivendo, estavam existindo. E isso é fundamental para a gente entender. Porque enquanto ele pede que se propague a pessoas surdas, ele está dando o primeiro passo, ó. Vai primeiro anunciar o que recebeste, para que todos saibam o que pode fazer o Filho do Homem. Todos vocês que não compreendem a missão contida nas Escrituras a este ser enviado pelo Pai para socorrer o seu povo, porque ele está lidando com homens não judeus, que não têm noção do que representa Deus, do que representam os profetas e de quem é o Filho do Homem, lá ditado nas profecias anteriores. Estes homens, e aqui a gravura ela é bem significativa, estão preocupados com o ter. Ser curado, ser beneficiado, não faz sentido a não ser que isso tenha uma repercussão material. O que a Amélia nos traz nesse primeiro capítulo é de que tudo foi levado em consideração. A presença de galileus ali entre eles, de judeus, aquele homem que ninguém sabia por que estava lá, mas principalmente, olhe, o prejuízo que ele provocou. Tudo era mais relevante do que a cura daquele homem endemoniado, que todos conheciam, sabiam onde morava, porque ele não era o único naquelas condições, que se escondiam ali naquelas cavernas. Todo mundo sabia. Mas a movimentação daquela comunidade não estava ainda voltada para as coisas do Espírito. Então só o choque do milagre poderia ser capaz de, quem sabe, iniciar o processo de despertamento daquelas pessoas. Será que nos dias atuais a gente ainda se depara com isso? Me digam vocês aí, quem ainda espera chegar na casa espírita e receber uma comunicação mediúnica de um familiar querido que já desencarnou, porque já se dedicou durante muito tempo... Você abre isso, obrigado. Já se dedicou muito tempo ao trabalho e é o mínimo, digamos assim, que a espiritualidade poderia me oferecer. Não estou exigindo, mas seria tão bom a mensagem do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu esposo, da minha esposa. Ou melhor, estou eu trabalhando na reunião mediúnica, onde o mentor da casa, irmão João, e a outra mentora da casa, irmã Maria, que não tem sobrenome, não é de Menezes, não é Xavier, não é Dulce, não é Imaculada. Estou a serviço, mas seria tão bom que Dr. Bezerra, se aparecesse em alguma reunião nossa, ou quem sabe descobrirmos que temos um médium de efeitos físicos na reunião, que despretensiosamente, porque a espiritualidade vai destinar como prêmio para a gente, na última reunião mediúnica do ano, vai fazer se materializar o benfeitor da casa e vai nos falar na voz direta o que ele espera deste grupo de trabalho para o ano que vem. Se você nunca pensou, eu vou dizer agora na sua cara, você está mentindo. Porque a gente gosta do fenômeno, a gente gosta do que é visual. Nós não estamos tão distantes dos gerazenos ou dos gadarenos, não. Isso nos chama atenção. Talvez a fala direta no pé do ouvido soasse muito mais como um alerta do que a mensagem que chega singela ali na leitura inicial. A gente às vezes quer ouvir do mentor da casa: olhe, não vá por aí, para a gente deixar de fazer. E ainda assim, não é garantia que a gente não vai pelo caminho errado. Estou mentindo? Pelas caras de vocês aí atrás, eu estou falando a verdade. Esse silêncio é constrangedor para o espírita, porque pode passar o tempo que for, a gente ainda espera uma prova concreta de tudo isso que a gente vivencia há décadas, às vezes, no trabalho mediúnico. A gente não precisa mais de mais evidência do que nós já temos, mas a gente quer, quando nada, um nome, de garbo aí,
Vamos pegar a nossa realidade baiana agora, né? Um peixinho chegar na nossa reunião mediúnica e dizer, ó, Raimundo, tá tudo ótimo com o grupo. Quem não queria? Nós somos seres ainda que buscamos a validação daquilo que fazemos. E de preferência que essa validação não venha por Dona Terezinha ou pelo irmão João, não. Venha por alguém de renome que diga, olhe, tá tudo certo, mantenham-se assim. Mas vejam também, vocês... Tem muito trabalhador da mediúnica aqui? Temos. Aqui agora. Eu estou falando da gente, né? Tinha que falar entre a gente mesmo. Vocês são tímidos assim ou é a minha presença que está deixando vocês assim intimidados? Pelo amor de Deus, viu? Nós estamos sempre às voltas com essas comunicações dos benfeitores, mas nós queremos algo que seja direto para nós. Que diga assim, olha, você, Diego, e aí o susto chega. Mas há garantia de mudança no comportamento? Não. E nem havia para aquele povo. O que Jesus faz, na verdade, é o início, e é um início tão bem feito, que a gente vai reconhecer nas passagens de Paulo o efeito que esses atos que pareceram despercebidos tiveram relevância. Porque enquanto aquele homem não era ouvido pelos seus, ele passou a falar de Jesus para outras pessoas. Amélia Rodrigues, nessa obra, também registra a situação da mulher equivocada, ela coloca desta maneira no livro, mas que se refere à situação da mulher adúltera, pega em adultério e levada até Jesus. O que é que Jesus propõe a ela nesta obra? Minha irmã, aqui você não tem condições de ficar. Vá para um outro lugar e recomece a sua trajetória. E ela vai fazer tudo aquilo que ela poderia fazer diante dos olhos das pessoas que lhe conheciam, mas que seguiriam lhe julgando por quem você foi, em um local onde ela não era conhecida. O endemoniado, né, o obsidiado, ora curado agora por Jesus, vai falar de Jesus a outras pessoas que estavam dispostas a ouvir. Pessoas que sentiam a necessidade de um refrigério, de um consolo, de um conforto. Nós também não somos essas pessoas que estamos em busca do conforto sempre dos nossos corações. Porque nos doamos, nos esforçamos nesse processo de reforma íntima, tão difícil, mas vez ou outra que a gente queria só era um carinho da espiritualidade, que dizia assim, meu irmão, fique em paz, continue sua trajetória, siga, né? Vão ter situações delicadas, mas ainda assim, continue sua caminhada, se mantenha de pé, se fortaleça nesse propósito e siga. Todos nós somos desejosos e necessitados desse atendimento, mas nós encontramos entre nós mesmos. O segundo movimento que é o mais significativo, porque este homem de Cafarnaum está entre pessoas que conhecem Jesus. Jesus para eles, embora ainda nebulado ali de dúvidas, é alguém que eles esperam ser, pelo que se diz, o enviado de Deus para libertar aquele povo do jugo dos seus governadores, dos seus administradores. Só que para esse povo Jesus faz um movimento contrário. Ele já está semeando, mas nesse momento o que é relevante é que aquele homem que foi curado reflita sobre o que lhe ocorreu. Vou pegar um exemplo para ver se eu fico mais claro ainda para vocês. Você vem para o atendimento fraterno no CETRASC, ouve a orientação do entrevistador, da entrevistadora e segue para o início do tratamento. Passa pelo passe, assiste a reunião doutrinária, não que aqui tenha, não sei se tem também, mas vou colocar só como exemplo, lhe chega então uma orientação trazida pelo dirigente espiritual daquele trabalho, endereçando a você reflexões que você precisa fazer. Olhe, mantenha-se em prece, em vigilância, observe este ou aquele comportamento, mas olhe, o que está sendo dito a você aqui, guarde para você. E se enriqueça desse processo de reflexão sobre o que está sendo dito, para que você melhore e se encontre numa condição melhor do que a condição que você está. A primeira coisa que ele faz é tirar uma foto e postar no WhatsApp e botar lá nos status. Acabei de receber minha primeira mensagem mediúnica. Aí ele chega em casa e passa adiante.
Como a gente quer, muitas vezes, público, não é? Ele cria um cenário. Não, as luzes ficaram assim trepidando, a energia ficou oscilando. De repente, o irmão veio e falou diretamente comigo e mandou eu anotar. E depois escreveu e tudo mais. E ele cria aquele contexto para dar relevância ao fenômeno. Conhece esse comportamento? Falem a verdade. Quem nunca lhe perguntou se você fala com o espírito desencarnado quando você chega no centro, atire a primeira pedra. Você é médium? Não é? Você dá comunicação? Você vê, você sente o quê? Como é lá? Se eu for lá hoje, será que meu pai que desencarnou há 10 anos vai se comunicar? Eu queria tanto uma carta. Já ouviram isso? Pelas cabeças balançando também. Vocês passam pelo mesmo mal que eu passo às vezes. Vocês devem ter equilíbrio que às vezes eu não tenho. Mas nós buscamos ainda a impressão do material. E nos perdemos no fenômeno e esquecemos do que era essencial para nós. Porque o essencial da mensagem foi toda direcionada para ele. Se mantenha em reflexão, se mantenha em vigilância, se preserve, não é? E reflita sobre o que está sendo dito para você através dessa mensagem. Não comente com ninguém. Quando ele traz para fora, ele foge do primeiro compromisso assumido no seu processo de transformação e de cura, que era olhar para dentro, porque não há cura propriamente dita se não houver movimentação interior. Sim, Diego, mas o remédio baixa a minha pressão. Mas se desequilibre numa discussão, vai ter remédio para segurar a sua pressão arterial? Aí você se dopa para não entrar mais naquele padrão. Mas esqueça a medicação e olhe você de novo, descendo a ladeira abaixo, metendo a cara na jaca, novamente nas situações que você já conhece. Quando a proposta de cura, ela propõe que você se transforme, reflita internamente e a situação muda completamente de situação, de figura. E aí eu trouxe Chico para nos relembrar que tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu vai permanecer. A nossa destinação de cura, amigos, é espiritual. Porque tudo o que está na matéria é reflexo do nosso estado interior. O Espiritismo já diz isso há mais de 160 anos. Tem gente que só está aprendendo isso agora. Quando dizem assim, olhe, a cama que você não arruma, o quarto que você deixa bagunçado, a casa que você não organiza, é uma projeção do seu estado mental. Já ouviram isso? Está na moda. Nós já ouvimos isso há bastante tempo. Porque nada na nossa vida física deixa de ser reflexo de como estamos intimamente. A pessoa que está sempre em volta de problemas, de situações complicadas, de desafios, ela está intimamente no mesmo processo. Agora, quando ela se harmoniza internamente, as situações continuam sendo as mesmas, mas é ela agora quem reage às situações de maneira completamente diferente. O que vem da terra é da terra. A dificuldade de relacionamento, as discussões, todos os tipos de problemas são parte do nosso processo aqui de aprendizado, de entendermos, de domarmos, de nos orientarmos, apesar destas dificuldades. Mas só vamos ter o mérito da transformação moral quando internamente nós promovermos a transformação necessária. O que vem do céu somos nós. Centelhas divinas, seres espirituais vivenciando uma realidade material temporariamente, com o objetivo de aprender, de se instruir, de se estimular ao progresso, porque tem gente que ainda está despertando. E para quem já começou o seu processo de despertamento, é trabalho mesmo. É situação que lhe provoque para lhe tirar da sua zona de conforto, para dizer assim, olha, isso aqui você já sabe fazer, maravilha, vamos para o passo seguinte. E o trabalho se torna mais complexo porque você está se transformando também em um ser mais complexo. E a gente tem o amparo do Espiritismo como lição oportuna e instrumento do nosso aprimoramento espiritual, porque ela vai ensinar o homem a restituir a si mesmo a harmonia espiritual perdida. Ninguém pense que reforma íntima é um processo tranquilo.
Porque antes da reforma, existe uma coisa chamada autodescobrimento. E por que é descobrimento? Vocês já se perguntaram? Eu vou tirar uma foto de vocês. Eu vou colocar nas minhas preces para a gente retornar mudo na próxima encarnação. É autodescobrimento porque só se descobre o que não se conhece, o que se ignora. E vê se não é essa a situação nossa. A gente aprendeu muitas vezes dentro da doutrina espírita que somos todos egoístas. Embora tenha gente que diga assim, olha, eu falo o que eu sou, mas eu não me sinto desse jeito não. Porque ela entende que o egoísmo se apresenta apenas e tão somente de uma maneira. Ela é egoísta quando ela deseja para si a atenção das pessoas ao seu redor. Ela não é só egoísta porque ela só quer as coisas para ela, não. Ela é egoísta porque ela também só quer as pessoas para si. Tudo tem que girar em torno dela. Conhecem assim essas pessoas? Eu sei que vocês não são mais, mas tem muita gente aí fora que ainda é. Gente que tem a necessidade de ter toda a atenção para si, mesmo que ao preço de aumentar ou criar dificuldades para que as pessoas se apiedem delas, se compadeçam da sua situação, sentem e lhe dê atenção para que elas possam se levantar. A tendência é que elas não se levantam, porque levantar-se tira delas a atenção que era dada antes como vítimas. Mas é isso mesmo, viu, Cida? Eu vou continuar tomando os meus 10 passes aqui por mês para ver se melhora, mas Cida, não está melhorando, viu? Mas minha irmã, tem um trabalho aqui voluntário para você começar. Mas ainda não estou em condições, eu não estou preparado, conhecem isso? Eu estou verde, eu ainda não estou pronto. E vai passando 30, 40, 50 anos, e a gente fica se perguntando se só com aquela pessoa, né, o tempo não chegou. Outra questão é que nós que estamos no serviço, no trabalho, também não estamos prontos, ou estamos. Se tiver, eu já vou dizer, você está obsidiado. Nós estamos nos aprontando na tarefa o tempo todo. Porque o estado de perfeição naquilo que a gente executa, nós não alcançamos ainda. Mas é no exercício que a gente vai se lapidando e se aprimorando. É o que o Espiritismo nos oferece como recurso. E se a gente recusa essa proposta de autoaprimoramento, de autodescobrimento, para uma vez se descobrindo, se conhecer, e uma vez se conhecer, se reformar, a gente perde a oportunidade maravilhosa da vida que foi nos dada a partir dessa lição que a doutrina espírita nos proporciona. Mostra-lhe que o sintoma é sempre um efeito exterior e que deve ir em busca do seu interior para dissolver a causa espiritual dos desajustes. A causa espiritual não é o seu parceiro de caminhada, nem a sua parceira, não é o seu filho difícil, nem a sua filha. Todas as questões relacionadas ao seu autoaprimoramento são de natureza espiritual, estão todas aqui dentro. Não tem nada fora. Curar por curar, sem que o doente nada aprenda ou nada evolua, não se ajusta aos propósitos do cristianismo redivivo. Se nem Jesus, diante daquele leproso, disse aos seus apóstolos o seguinte: olhe, as feridas da carne foram curadas, mas as feridas espirituais ainda não. Vai depender que ele se movimente, que ele entenda o que aconteceu, porque ele ainda não tem a dimensão do benefício que lhe foi dado para recomeçar, para refazer o seu caminho, para fazer novas escolhas agora e não incorrer mais no problema que lhe originou toda a doença que ele teve. Mas a carne está curada. A dor de cabeça que eu tinha antes de vir para o centro passou. Então agora eu não preciso mais voltar, Raimundo, porque o Cetrasque me curou. Não retorno mais aqui, só retorno agora quando a dor de cabeça vier mais forte. E aí eu retorno porque eu sempre vou encontrar o lenitivo na casa, até o dia em que o passe não vai ser mais suficiente, que a doutrinária vai estar o tempo todo lembrando a você do que você precisa fazer, e você fica se remetendo na cadeira sem saber o que faz, e se perguntando, parece que falaram a pessoa daqui da plenária a minha vida toda, porque ele está dizendo ali na frente, ou são os espíritos desencarnados que estão dizendo para me mostrar que eu preciso me transformar. O desconforto vai ser fundamental. Vai ser não, gente, é fundamental.
Porque depois de um tempo a gente acha que a gente já entendeu tudo, que a gente já aprendeu tudo e que a gente não precisa mais se transformar. Porque lá em casa, ó, está tudo em ordem e na verdade não está. A casa que precisa ser transformada ainda nem começou a fazer o seu processo de mudança. Então toda doutrinária sim precisa deixar a gente com a pulga atrás na orelha. Pra gente, não é aquela doutrinária que a gente diz assim, olha, lembrei de você. Foi para você a doutrinária de hoje se você estivesse lá. Não, foi para você que estava presente. O outro que você projeta apenas é um reflexo de como você se encontra. Quem quer saúde não pode envenenar a mente. Quem quer paz precisa sanear as estruturas do coração. Querer que o mundo melhore em seu redor, sem nada alterar em seu mundo mental, é devaneio. Será que temos muitas pessoas devaneando aí? Entre nós espíritas, muitas acreditando que a gente vai passar por um círculo mágico dourado e vamos ingressar na regeneração onde tudo é um mar de rosas, onde todas as dificuldades vão desaparecer. Eu não sei onde foi que essa pessoa leu isto, mas esse círculo mágico, primeiro, é individual. Porque para a regeneração irão aqueles que pretendem se regenerar ou estão a caminho desse processo de regeneração. Não há eleitos a não ser aqueles que se movimentam nesse propósito. Olha Jesus nos exemplificando desde cedo a importância da firmeza nos nossos propósitos. Que se não fosse a sua certeza do fazer, ele jamais iria a Gerasa. Ainda dizia assim, vou deixar para Paulo quando chegar a hora dele. Mas não, alguém precisava iniciar os caminhos. Alguém precisava dar o primeiro passo e abrir a brecha que se permitiria então ingressar a mensagem com a chegada do apóstolo dos gentios. Não é assim que a gente conhece Paulo de Tarso? Mas era preciso que alguém começasse. No nosso processo evolutivo, só nós podemos começar. Existem estímulos e convites externos? Existem. Mas só há mudança quando a gente sai do devaneio e caminha para, como diz ali a mensagem, conquistar alguma coisa, precisa dedicar-se a essa aquisição com denodo e determinação. Eu sei que você tem muitos projetos para 2025. Muitos, eu acredito, que você já está colocando no papel para não correr o risco de esquecer. Mas e a sua transformação moral? Está inserida nesse projeto? Ou você está esperando o prêmio da Mega chegar para você iniciar uma grande obra assistencial para se socorrer? Seria bom, não seria? Não todo o prêmio, uma parte. Mas enquanto a gente não se movimentar individualmente, os recursos exteriores serão apenas recursos que talvez nem serão bem empregados, porque nós talvez não saibamos o que pretendemos em relação à nossa mudança. Estar no Espiritismo não é simplesmente conhecer a doutrina, falar com propriedade sobre suas passagens, mas é sentir. O cristianismo redivivo precisa ser revivenciado por nós, despertado novamente. O encontro com Jesus não pode mais ser um encontro fictício da nossa cabeça diante de uma tela muito bem pintada, mas é um encontro cotidiano dos valores, do comportamento, do exemplo que ele nos traz e do que a gente pode fazer dentro das nossas possibilidades. Esse é o verdadeiro movimento. Não é um movimento idealizado que eu gostaria de ser como fulano, beltrano ou ciclano. É como eu posso ser, como eu posso fazer. Sabiam que nesse contexto aí a gente está fazendo melhor? É o nosso ápice no momento, porque diz respeito diretamente às nossas capacidades. Se vamos aprimorá-las, é um movimento nosso, mas aquilo que a gente já realiza hoje já é o melhor, considerado há muito tempo em que a gente nada fazia. O educador celeste convoca todos os instrutores a se integrar nesse ministério de luz e esclarecimento para que se edifique, primeiro neles e depois nos outros, o conceito da cura real e definitiva. O ser que se auto-ilumina vai lidando com as suas enfermidades no corpo físico de uma maneira completamente diferente daqueles que ainda não aceitam que precisam se modificar interiormente. Nos dias atuais, nós lidamos com o passe
como um recurso alternativo de terapia no Sistema Único de Saúde, mas o passe vai socorrer a todos que vão se valer dele? Ou vai chegar melhor naqueles que já entendem que precisam começar de dentro para fora a sua transformação? Esses já compreenderam que precisa ser edificado primeiro neles e depois nos outros todo o reino, toda a proposta edificante de Jesus, toda a libertação das más inclinações, dos equívocos e a movimentação para o melhor. É necessário divulgarmos a ciência, e isso fica como proposta para todos nós aqui hoje, da luz que nos ensina a retirar a venda escura que ofusca os olhos e confunde os ouvidos, para que possamos aprender a ver as causas dos transtornos e conferir-lhes os efeitos, percebendo com inequívoca consciência as raízes de tudo o que acontece em torno de nossos passos. Diante dessa proposta, Batuíra só nos rememora o seguinte: a mensagem de Jesus e os seus exemplos continuarão saltando aos nossos olhos, nos deixando admirados, nos deixando emocionados. Eu trago muito essa referência dessa série. Já assistiram? Os Escolhidos, The Chosen? Maravilhosa, né? Eu não queria ganhar um tostão pela divulgação que eu faço em palestra. Já tinha construído o Serra de Luz já, mas não tem rolado ainda. Pois é, perfeito. E esse Jesus aqui tem um papel fundamental nos dias atuais, que é o papel de nos aproximar dele mais do que a gente acreditava já estar próximo do Cristo. Humano, né? Como de fato ele foi. E o que o Espiritismo propõe para nós? Conhecer a humanidade ou reconhecer a humanidade de Jesus não torna menos relevante como governador deste orbe, não. Porque foi sendo humano que ele exemplificou para nós o que era possível em humanidade nós realizarmos. Não à toa ele é modelo e guia, porque para essa dimensão do humano no plano em que nós nos encontramos, ele é o exemplo perfeito. Não falta nem sobra. Está ali a medida certa daquilo que a gente pretende alcançar aqui, nesse mundo de provas e expiações, transitando aí para uma regeneração próxima. Mas é o possível, é próximo, não é distante, se nós quisermos trazer a sua mensagem para dentro de nós. A ciência da luz é a ciência do amor do Cristo. É essa ciência que iluminou o endemoniado e fez os seus obsessores se afastarem, assim como curou o corpo daquele que precisava ter o corpo curado, para quem sabe, em um outro momento, perceber a cura real de que necessitava. Que nós possamos, enquanto espíritas, e eu sei que todos aqui têm carteirinha de espírita, se não tiver, está na hora de fazer já, porque já veio assistir mais de uma doutrinária, já tem a responsabilidade moral de se transformar. Nós temos um trabalho que é difícil, mas que só pode começar com qualidade se começarmos por nós mesmos. Se a gente ainda não atribuiu nas nossas agendas de 2025 um trabalho voltado para a nossa transformação moral, ainda dá tempo, 31 é amanhã ainda, eleja uma virtude, eu estou falando, viu? Virtude a ser trabalhada. Uma vez a gente fez esse trabalho no grupo do ERG lá no Ceará, e eu pedi às pessoas, e eu escrevi num slide assim: olha, vamos trabalhar nesse semestre uma virtude. Elejam uma virtude, semana que vem a gente vai conversar sobre ela, certo? Certo. Na semana seguinte eu perguntei: e aí, Raimundo, qual foi a virtude que você elegeu? Aí ele fez o egoísmo. Aí eu parei, né? Eu fiz, não entendi. Ele: não, Diego, porque eu ainda sou muito egoísta. Eu: não, mas a gente falou de virtude. Nós somos tão imperfeitos ainda em determinado aspecto e desacreditados das nossas capacidades que a gente foca só no defeito e não na qualidade. Que a gente possa focar em 2025 em pelo menos uma virtude para trabalharmos em nosso benefício, que vai se refletir em benefício do próximo, que vai com certeza trazer frutos ainda no ano que vem. E isso não é garantia de profeta não, viu? Deixar profeta aí para todas as religiões. Mas é porque é da lógica que a gente se movimente para o amor, a gente ame mais. E amando mais, já diria Francisco de Assis, a gente também é amado. Mas a nossa preocupação em amar é tamanha
que a gente não vai se preocupar na reciprocidade daquilo que nós estamos dando ao mundo. Que nós sejamos, ora, os obsidiados de Gerasa, que sejamos os leprosos de Cafarnaum, mas que jamais deixemos de ter Jesus como nosso norte, a nos ajudar nas pequenas feridas, nas pequenas obsessões que tivermos, mas sobretudo que Ele ilumine nos nossos corações o nosso desejo sincero de transformação moral. Eu agradeço a oportunidade de estar com vocês. Vou deixar novamente essa pergunta para você não dormir hoje. Que queres, Jesus, que eu faça? E no Evangelho a gente vê um outro cara falando sobre isso, não é? Paulo de Tarso, em Damasco, faz a mesma pergunta ao Cristo. Que queres tu que eu faça? Jesus, o que queres que façamos? Muita paz para todos, obrigado. Ali são as nossas redes sociais do Centro Seara de Luz, que é o centro que eu faço parte. Vocês devem conhecer uma outra figura aqui, que vez ou outra vem aqui, né, Cida? Um rapaz pequenininho, de 2 metros de altura, chamado Lázaro. Conhecem? É trabalhador de lá também. Então essas peças raras vocês vão encontrar no Seara. Aí também está a nossa rede social, onde a gente divulga as palestras e as atividades da nossa casa. Muita paz para todos. Obrigado mais uma vez. Que tenhamos um 2025 de trabalho, mas sobretudo também de muita perseverança no bem. Tá certo? Muita paz para todos. Inclusive, nessa proximidade da virada de mais um ciclo. E enquanto ele falava, eu refletia aqui, né, pensando em algo que eu sempre costumo dizer, mas que é uma realidade. Nós falamos, planejamos, projetamos um ano novo, fazemos lista de desejos, né, fazemos planos, mas tudo só será novo e tudo só será modificado se nós fizermos isso internamente. Visitar lugares, conhecer, passear, precisamos primeiro nos visitar internamente, né? Aproveitar a vida, descansar, fazer isso e aquilo, me aproveitar enquanto ser iluminado que sou, repleto, recheado de boas sementes que vão germinar. E aí sim, eu serei um homem no sentido, né, do ser individual. Eu serei uma pessoa nova. Eu serei, né, aquele que se permitiu se autocurar, se curar através dos ensinamentos do nosso modelo e guia. Aquele que se permitiu se transformar, se modificar, para viver o belo, para viver o novo, para viver o ideal. Esse é o nosso trabalho. E muitas vezes a gente coloca essa responsabilidade no colo do outro, da nossa felicidade, da nossa transformação, das nossas conquistas. Que possamos olhar primeiramente para dentro de nós, descobrir tudo aquilo, como o próprio Diego diz, que eu tenho de bom, de belo, e fazer com que isso possa refletir em mim. Quem sabe, assim, até ser exemplo para aquelas pessoas que ainda não encontraram esse caminho. Ser curado por Jesus, ser limpo por Ele, ser acolhido por Ele, todos nós podemos, quando nos permitirmos, deixar que Ele possa nos visitar, nos preencher e ser o norte nos nossos caminhos. Então, aproveitando o início de um novo ciclo,
Amanhã é dia 31, como o Diego bem trouxe, que a gente faça essa reflexão na nossa oração da manhã, na nossa oração à noite, no momento em que finda 2024 e inicia 2025, que a gente eleve o pensamento e peça ao Pai Criador, ao nosso Mestre Modelo e Guia, que nos ajude a fazer de nós um ser novo para o ano novo que vai se iniciar. Combinado? Cabe dizer, que guardando as devidas proporções, já sabemos que na próxima encarnação a gente vai vir com Diego, José. Eu não vou vir muda. Então, que a gente também se prepare para isso. Agradecido, meu irmão, por esse trabalho, por nos trazer essas reflexões, que o Mestre Jesus e os benfeitores espirituais sempre lhe iluminem nessa caminhada. Vamos convidar os nossos companheiros passistas para o momento do passe. Nosso passe será individual. Então busque assentar-se confortavelmente, elevar os pensamentos, e assim buscarmos conversar com o nosso eu interior, cientes que já somos, que muito do que procuramos no externo já está no nosso interior, com a certeza de que somos todos muito amados pelo nosso bondoso Pai, que tudo providenciou e tudo providencia desde o nosso despertar até o momento em que fechamos os nossos olhos, para que sejamos repletos de oportunidades de nos transformarmos e nos tornarmos seres espirituais melhores para nós mesmos. Ciente de que Ele nos dá todas as ferramentas que precisamos. Porque o teu amor e a sua misericórdia por cada um de nós é infinito. E que possamos pedir a Ele nas nossas rogativas que Ele possa transformar a cada um de nós em instrumentos da sua paz, para que portadores da paz, do amor, possamos ajudar ao nosso universo a ser um espaço de vivência pacífico, amoroso e bondoso, que a caridade, a humildade e a fé façam parte dos nossos dias. E que nesse novo ano, o teu amor, Mestre amigo, o teu divino amor possa nos preencher a todos os momentos. Porque assim poderíamos, quem sabe, um dia sermos reconhecidos como irmãos seus, filhos de Deus, por muito nos amarmos. Que 2025 chegue repleto de luz, de paz e de amor para todos nós, e que a nossa autoiluminação possa acontecer, se assim cada um de nós trabalharmos para isso, com votos de luz, de paz, serenidade e equilíbrio, que possamos adentrar
novos por dentro no novo ano. Que assim seja. Agradecidos pela presença de todos em todas as nossas doutrinárias, nos nossos momentos de reflexões e aprendizados, nós informamos que amanhã, dia 31, nós não teremos a nossa doutrinária como comumente acontece. Retornaremos no sábado às 16 horas, dia 4 de janeiro, com a nossa doutrinária normalmente. Que o Mestre Jesus abençoe a todos vocês, ilumine as suas caminhadas, que lhes façam retornar aos vossos lares sob a sua divina paz. Agradecemos a todos vocês. Muita paz.